Uma mentira repetida muitas vezes torna-se verdade. Imagino que a maior parte de vocês já tenha ouvido esta frase. E é ela que me vem à cabeça quando penso noutra frase que tem sido repetida e repetida e repetida. A imigração está descontrolada. Já repararam que, de repente, a modos que esta frase permeou o discurso nacional? Ao ponto disso me ter deixado a questionar. O que é que isso significa? Como é que se avalia uma imigração descontrolada? Tentando manter a mente aberta, fui à procura de clarificação. E aquilo que fui descobrindo lembrou-me de um livro espetacular que eu li, do Jonathan Haidt, e da aprendizagem que tive com ele. Intuitions come first, strategic reasoning second. O que ele quer dizer com isto é que as pessoas muitas vezes têm uma intuição primeiro e só depois é que vão arranjar argumentos para justificar a intuição que tiveram previamente. E é precisamente essa a sensação com a qual eu fico quando ouço as pessoas a falar dos imigrantes. Porque talvez fosse assim tão fácil de demonstrar que a imigração está descontrolada, o pessoal não metesse os pés pelas mãos e deixasse a ideia de que lá no fundo os imigrantes são culpados por quase tudo. Anos de um poder político oculto que os quer usar apenas para fins políticos. E os fins políticos são muito claros. Querem destruir as nações soberanas e querem aniquilar a nossa cultura. Então, além de estarem ao serviço de um poder oculto que quer aniquilar a nossa cultura, são responsáveis pela desagregação do tecido social português, apesar de me parecer que estes constantes ataques é que são mais culpados por uma eventual desagregação e divisão. Vão acabar com o nosso sistema. Do fim do Estado de Direito e do fim da nossa democracia. Apesar de nunca nenhum país ter deixado de ser democrático por causa de imigrantes, são responsáveis por pagarmos Tantos impostos porque andamos a sustentar os que querem vir e não querem fazer nada. a cena dos subsídios. Somos um país com poucos subsidiodependentes, podem vir mais. Só que não. Apesar dos imigrantes terem um saldo positivo de 1.600 milhões de euros na Segurança Social no ano passado... Mas, Miguel, quem é que hoje com 21 anos não consegue trabalho em Portugal? Olha, fixe, concordo com a Ventura. Há muito trabalho por aí e nós precisamos de imigrantes, especialmente nas áreas de construção civil, restauração e turismo. Pensem nisto. Só o turismo representa cerca de 16% do PIB português. Imaginem como funcionaria esta área sem imigrantes. Porque a maneira como os imigrantes nos ajudam a nós não é apenas nos descontos que fazem para a Segurança Social, mas também mantendo negócios a funcionar. E sei que o pessoal está sempre a falar de exportarmos mão de obra qualificada, como se as pessoas fossem matéria-prima, e importarmos mão de obra sem qualificações. Mas, das duas uma, ou inventamos trabalhos para pormos lá imigrantes qualificados, ou mandamos vir médicos e engenheiros para trabalharem na restauração, na construção civil e no turismo. Há pessoas que falam também muito no facto de vários imigrantes dormirem no mesmo quarto para poderem assim ilustrar o quão descontrolado isto está. Como se todos os imigrantes vivessem assim. Há situações de abuso e exploração, claro, e isto deve ser abordado, mas também há muita gente que prefere mesmo partilhar o quarto com mais pessoal para assim poder mandar mais 200 euros para casa. E porquê é que isso haveria de nos incomodar? Somos nós que estamos a dormir lá no quarto com eles. E isto está relacionado com outro tipo de argumento que já ouvi, que é o facto de cerca de 1/3 de imigrantes viverem em pobreza. O que é pobreza para nós não é o mesmo que é para alguém que vem do Bangladesh, por exemplo, onde o salário mínimo oficial não chega a 100 euros por mês. Ainda em relação ao trabalho, há uma parte que eu acho particularmente interessante também no discurso de Ventura, porque ele está sempre a falar de imigrantes ilegais para aqui, imigrantes ilegais para ali, mas porquê é que o foco dele são estas pessoas vulneráveis e as trata como criminosos, em vez de estar a falar das pessoas que os empregam ilegalmente? Ou será que isso seria um bocadinho chato, porque ia mudar a narrativa de imigrantes, pessoas lá de fora, para portugueses, pessoas cá dentro, que poderiam votar nele? Uma política de insegurança que hoje os portugueses sentem em todas as terras de Portugal. Não, os portugueses não sentem isso. Há portugueses que sentem, claro. Mas eu questiono-me, será que eles sentem isso porque é real? Ou será que eles sentem isso porque pessoas como a Ventura lhes dizem que Portugal, este que é o 7º país mais seguro do mundo, afinal é super perigoso? É verdade que percentualmente há maior representatividade de imigrantes na população presidiária do que cá fora, mas além deste número estar abaixo da média europeia, nos últimos 10 anos a população de imigrantes subiu entre 60% a 80% e o número absoluto de imigrantes na prisão desceu, o que demonstra que não há uma correlação positiva entre mais imigrantes a vir e um aumento de crimes perpetrados precisamente por imigrantes. E quando parece que já chegamos aqui ao bingo da culpabilização do imigrante, os imigrantes são ainda culpados do aumento da renda e ainda por pressionarem o SNS. Isto é chato. Eu percebo que para algumas pessoas o ideal mesmo era os imigrantes virem para cá, trabalharem, contribuírem para a nossa segurança social, para contrariar um bocadinho o nosso inverno demográfico. Mesmo de ser tratados com dignidade, mas é no seu país de origem. E no final, apanhassem avião, lá para a terra deles, porque só lá
como diz aqui o Pedro Frazão, é que eles podem ser tratados com dignidade. Vamos ser sinceros, estar cá a ajudar com o trabalho e que é, mas depois também querer viver aqui, depois querer ir ao hospital, pá, é uma chatice. O irónico é que mesmo que isto fosse possível, que o pessoal pudesse trabalhar e depois ir logo para casa, também eu tenho a certeza que ia haver alguém que ia encontrar aqui uma maneira de os lixar, porque pá, o pessoal ia estar a viajar todos os dias, ia estar a comprar bué de voos, então isso ia fazer com que os preços das viagens subissem, e era mais uma cena da qual os imigrantes eram culpados. Eu estou a tentar falar para quem está a pensar em quem é que há de votar e está a considerar o Chega e tem a imigração como um dos seus pontos nucleares. Isto não tem que ser uma questão de altruísmo sequer, eu tentei exigir-me a factos e o facto é que Portugal precisa de imigrantes. Mas, o que é que eu sei, não é? Votem Chega, se quiserem, mas votem pelas razões certas. Eu não sei quais elas são, não vou votar, acho que devo perceber, mas espero que vocês saibam.